Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é João Matias e hoje eu vou falar para vocês dos tipos de aquário de acordo com os peixes, principalmente, tá? Dos tipos de aquário que você pode ter. Talvez eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o tipo de aquário que eu gosto. Mas eu vou falar aí de uma maior quantidade possível de aquários, tá? Eu acho que essa informação vai ajudar você a encontrar o aquário ideal para o seu estilo, tá? Para o aquário do jeito que você gosta e talvez adequar aí o aquário para o tipo de peixe que você quer ou que você já tem. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos dividir o mundo do aquarismo em dois tipos, tá? Digamos em dois mundos. O mundo do aquário de água doce e o mundo do aquário de água salgada. Então o mundo do aquário de freshwater e saltwater, ou aquário marinho. Bom, vou falar primeiro do aquário marinho. É um pouco mais exigente, você precisa ter um pouco mais de equipamentos, por exemplo, você tem que ter um skimmer, tem que ter um cooler, dependendo do tipo de fauna, de corais, do que você vai colocar nesse aquário, você tem que investir um pouquinho mais. Então você tem um tipo de filtro um pouco mais sofisticado, tá? E consequentemente também acaba gastando um pouco mais de energia, porque você tem que manter não somente a temperatura não tão baixa, mas você tem que manter uma temperatura baixa. Você não pode, principalmente, superaquecer a água do seu aquário. Então, por exemplo, falam que se a água do seu aquário marinho estiver acima de 27 graus, provavelmente os corais já vão começar a morrer. Tá, então você tem que manter essa temperatura baixa e você tem que ter um cooler. Esse é o universo do aquário marinho, né? Agora eu vou falar do aquário de água doce, tá? Que tem bastante divisões. A gente começa pelo aquário de água alcalina. Normalmente ele não é focado em plantas, então alguns exemplos de peixes de água alcalina. Tá? E também depende do tamanho do espaço, do tamanho do seu aquário também. Então, se você tem um aquário pequeno, os peixes de água alcalina ideais, por exemplo, seriam plati, molinésia, lebiche. Porém, tem alguns cuidados mínimos, né? Claro, que você precisa, por exemplo, vai iniciar um aquário, tem que ter a ciclagem e tal. E esse tipo de aquário normalmente não é focado em plantas. Então, aquário de água alcalina, aquário que tem um pH aí de 7 para cima, né? De 7 é neutro, para cima seria de água alcalina, que é ideal para esses tipos de peixe. E aquários maiores para água alcalina, já comportam peixes como king. Carpa, é legal você tem lá. E carpa cresce bastante. Tem carpas aí que são muito grandes. Esses animais eles costumam viver muitos anos. Então, por exemplo, num tanque, num lago, sei lá, numa lagoa, né? Esses peixes aí vivem aí até 20, 30 anos, sabe? E no aquário, a expectativa deles cai bastante. King você consegue ter num aquário bem grande, tá? Bom, então esse daí seria o de água alcalina e ainda tem algumas divisões para água alcalina, tá? Por exemplo, uma divisão, né, que esse daí, o primeiro que eu falei são os mais básicos, né? A outra divisão já seriam os ciclídeos africanos. Tá, os ciclídeos africanos você consegue manter no aquário com aquelas rochas brancas, com aquele tipo de decoração. Normalmente não tem plantas ou tem poucas plantas. O pH é bem alcalino, pH aí chegar a ser 8, sabe, 7,5, 8, 8,5, né? Então, geralmente são ciclídeos africanos, do Lago Malawi, me corrijam se eu estiver falando o nome errado, e outras regiões da África, né? São peixes, tem ciclídeos que são anões, tem ciclídeos um pouco maiores, mas são peixes muito coloridos e muito bonitos também. Geralmente você vê aquele aquário todo branco com aquelas rochas e esses peixes coloridos destacando. Então essa daí é uma outra divisão para o aquário alcalino. Então, quando você for numa loja, é legal você ter isso em mente para de repente você não correr o risco de pegar um desses peixes, que é um ciclídeo africano, que seria perfeito aí para
para uma água alcalina, né? E colocar junto com a carabandeira, que é um peixe daqui do Brasil, de água ácida, né? Que são de universos totalmente diferentes e você vai ter, talvez tenha um pouco de dificuldade de manter essas espécies. Não que peixes da África não possam conviver com peixes aqui do Brasil, tá? Daqui do continente sul-americano. Não é isso. Por exemplo, tem o peixe cribensis, que ele convive bem, que ele já pode ser de a pH ácido, pode conviver com a carabandeira, com o neon, enfim, com outros peixes, tá? Mas a questão de parâmetro, pH e dureza da água, DH, tá? Principalmente. Vamos fazer algumas divisões também agora no universo da água doce, né? A gente já dividiu entre água alcalina e dividimos um pouco mais. Agora vamos falar sobre água doce, ácida, tá? E vamos dividir um pouquinho esse tipo. Bom, você vai ter então, vamos começar pelos tipos jumbo. Você vai ter peixes que são geralmente ciclídeos americanos, tem o Jack Dempsey, tem o acará festivo, enfim, tem aquele horn, tem vários tipos de peixes que são mais adequados para aquários grandes, aquários aí com bastante litragem, acima de 300 litros, sabe? Para que eles possam ter um espaço mínimo para poder conviver, tá? Para poder viver, para poder circular, que são peixes grandes. Esses peixes, é interessante que muitas vezes eles acabam se tornando verdadeiros pets. Então, quando você chega no aquário, chega perto, ele reconhece, sabe que é você, e aí ele vai até a borda do aquário para você dar comida para ele, né? E já se chega uma visita, chega um estranho, ele reconhece que não é você e ele se esconde, ele corre, né? Ele corre não, ele nada para um canto, né? Que eu ainda não vi peixe correndo. Mas enfim, então tem esse tipo de aquário que seria o aquário jumbo, né? E tem aruanã, tem vários tipos de peixes lindos, assim, muito bonitos, tá? Agora vou falar um pouco de água ácida para peixes, digamos assim, intermediários que não seriam necessariamente jumbo, mas que você precisa ter um aquário maior também e não vai ter um foco em plantas, tá? Então, por exemplo, o peixe beijador, ele já é um peixe resistente, ele precisa de um aquário um pouco maior também, mas não necessariamente jumbo. A cará festivo também é um peixe um pouquinho maior, mas não necessariamente um jumbo, então pode ser meio que um intermediário, tá? Agora, então a gente já falou de alguns tipos de aquário, né, de água doce. Agora a gente vai falar sobre o meu preferido, tá? Que é o aquário plantado mesmo. No aquário plantado, normalmente você não tem peixes que são muito grandes. O que você observa, principalmente no aquário plantado, é o composto, é o geral. Você não vai focar apenas nos peixes. Então você vai ver um ornamento geral com um adensamento de plantas, com rochas, ou com troncos, ou com rochas e troncos, dependendo da montagem. Normalmente vai ter foco em rochas ou vai ter foco em troncos, mas troncos também você vai ter um pouco de rochas para ornar junto com os troncos, mas rochas menores, tá? Eu posso dar mais dicas aí mais para frente. Então esse tipo de aquário é um aquário que eu gosto muito, porque eu percebo que os peixes eles não ficam, digamos assim, talvez num espaço menor, porque normalmente eles são tão pequenos que eu acredito que na natureza eles não precisariam mais do que esse espaço para viver bem. Já um peixe jumbo, tá? Um peixe jumbo, um aroanã, tem aqueles peixes enormes, tem aquários grandes também. Na minha opinião, eu acho que aqueles peixes foram feitos para andar dezenas de metros. Então, por exemplo, quando eu gosto de pescar, de vez em quando, não que eu seja um profissional, mas eu gostava de pescar, faz tempo que eu não pesco. Você tá pescando, às vezes você vê um peixe que ele vem de metros de distância, né? E você percebe você consegue ver assim uma corrida, né? Ele indo para lá e para cá.
Então você vê que esses peixes eles se movimentam bastante na natureza, né? E no aquário jumbo, por maior que seja esse aquário, a não ser que seja um aquário daqueles gigantes mesmo, eles não vão conseguir desenvolver aí tudo que eles podem, né? Eles não vão poder conseguir nadar na velocidade que eles querem. Eles vão ficar um pouco limitados. E às vezes no aquário jumbo também eu vejo aquele monte de peixe que um fica esbarrando no outro, né? E eu, particularmente, eu não acho isso legal. Eu acho que se você vê na sua casa uma coisa que um monte de peixe fica se esbarrando, se brigando, às vezes um pega e arranca um pedaço do outro, sei lá, eu não acho isso muito interessante. Eu, não, particularmente, não gosto. Então, no aquário plantado, geralmente você vai ter peixes menores, não vai ter uma quantidade muito grande de peixes, eles vão viver lá nos seus cardumes, vão explorar, mas aquele espaço que vai ter para eles é como se fosse um espaço parecido com o tamanho que tem na natureza, sabe? Então por isso que eu acho interessante também o aquário plantado com peixes menores, né? Por exemplo, neon, taniquites, foquinho, neon verde, Buenos Aires, tetras, no geral, né? Tetra Congo, tetra Mato Grosso, tetra preto, todos esses daí eu acho que ficam bem interessantes aí em aquários plantados, né? E agora a gente também pode falar dos benefícios das plantas, que são inúmeros, tá? Primeiro, que as plantas fazem uma filtragem química no aquário, então aquela questão lá, nitrito, nitrato, aquela coisa toda, elas resolvem, ajudam o seu aquário a ter uma água mais saudável, uma evolução, uma química mais balanceada também, isso faz bem para os peixes. Eu acredito que conforta os peixes também, e também acaba ajudando os peixes naquela questão de agressividade, né? De um peixe, de repente ele sai da mira do outro peixe porque vai ter plantas lá no meio, né? E fica muito mais lindo também. Então, além dos benefícios estéticos, químicos e bem-estar do animal, ele fica bom para você fazer vários tipos de arranjos, para você ter uma infinidade de possibilidades no aquário plantado, tá? Ainda no aquário plantado, então, antes da divisão do tronco e do tipo rocha, tem a divisão para o aquário holandês, que é um aquário plantado também, mas digamos, ele é um aquário que o foco total é nas plantas. Tá, então você vai ter um substrato reto, muitas plantas e uma diversidade de cores, né? Você vai ver uma explosão de cores e plantas com bastante fertilização, bastante quantidade de produtos lá para deixá-las bem vistosas, bem bonitas, né? Bem fortes, né? E aí, depois disso, aí a gente tem uma outra divisão que são o aquário Aquanature, né? Que você vai querer fazer uma montagem com rochas ou troncos, mais focada na natureza. No landscape você vai imitar uma paisagem, né? Uma paisagem mesmo, tipo, de você estar vendo uma montanha, uma serra, que é mais ou menos o estilo que eu estou fazendo aqui atrás. Tá, aqui eu não tô mostrando muito porque logo vou participar de concurso aqui com esse aquário, então por isso que eu não estou mostrando muito esse aquário, espero que esteja escondendo bem ele aqui. São esses os tipos de aquário que tem, eu acho que é interessante você saber deles para a decisão, para você escolher bem e ver qual caminho que vai seguir e não acontecer de você pegar um peixe que é um ciclídeo africano com um ciclídeo americano com um neon, né? E aí então já sabe que o neon vai virar comida para esses peixes, sabe? Então esse tipo de informação acho que é interessante você ter esse tipo de norte, que muitas vezes você pode chegar numa loja de aquário e você não vai ter esse tipo de dica, tá ok? Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês, já dá um like aí nesse vídeo, espero que você já tenha dado esse like. Se inscreve no canal, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Valeu! Agora vamos falar do aquário de água doce salgada. Água doce salgada. Vamos falar do aquário de água doce e ácida, tá?